Olá! Você já ouviu falar sobre o hermetismo? Conhece quais são os princípios herméticos ou leis herméticas? Se não conhece ou se conhece e quer saber um pouquinho mais, fica aí, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje. E adiantando, tem tiragem no final do vídeo, tá bem? Para quem não me conhece, antes de entrar nesse assunto, sou Dayafra, sou taróloga e utilizo o tarô como ferramenta de apoio estratégico à decisão. Você sabia que além de taróloga, eu também leio outros oráculos, assim como cartas ciganas, por exemplo, e que também sou terapeuta holística? Bom, faço terapias naturais, diversas delas, mesa radiônica, quantiônica, chama trina. Faço também acupuntura etérica quântica, o abraço de Kuan-Yin, e terapia de redenção, que é uma terapia de cura transdimensional, além de diversos outros tipos de terapia. Quer saber mais? Tem o meu contato aqui na descrição desse vídeo. Caso você precise decidir entre diversas coisas, vem aqui, vamos conversar, vamos tirar as cartas para saber quais são as possibilidades que se escondem em cada possibilidade que você traz como proposta para decisão que você precisa fazer, e aí você decide se vai para um lado ou se vai para outro, dependendo do que você deseja fazer. E é justamente nesse desejo aí que eu vou pensar para falar sobre o hermetismo. Não vou dar aqui grandes explicações sobre o hermetismo, porque o hermetismo em si, para que seja compreendido, ele precisa ser vivido, e isso leva tempo. E cada pessoa tem o seu tempo específico. E em cada fase da vida você passa por alguma prova, vamos dizer assim, que está ligada de alguma forma com o hermetismo, tá bem? Bom, vamos começar a falar pela primeira lei hermética, ou seja, o mentalismo. O mentalismo nada mais é do que a capacidade mental. E não vou dizer que a capacidade mental é a mental de alguém, é de todos. O universo é mental. Tudo acontece a partir do pensamento. Você já deve ter visto ou ouvido isso em algum lugar. Isso sim é a primeira das leis herméticas, tá? Ou seja, aquilo que acontece na tua cabeça, que acontece, que você pensa, você atrai. Se você é dono da realização da tua vida, é justamente aquilo que passa pela tua cabeça, é o que vai acontecer na tua vida dali a um certo tempo. Algumas coisas acontecem imediatamente, que na verdade já foram engatilhadas lá atrás, outras coisas vão acontecer lá na frente, porque começaram agora, tá bem? Então tudo precisa aqui, tudo tem esse tempo entre o pensar e acontecer. Você já deve ter ouvido falar sobre a lei da atração, por exemplo. Esse é o princípio básico da lei da atração. É claro que a lei da atração tem outras coisas envolvidas nisso e que também estão ligadas às leis herméticas, tá bem? Ficou por aí? Conseguiu acompanhar? Depois, se quiser que eu fale mais a respeito das leis separadamente, eu faço outros vídeos falando sobre cada uma dessas leis separadamente, mas deixa aqui no comentário se você quer saber mais, tá bem? A segunda lei hermética é a correspondência. Se você gosta de tarô, e eu acredito que sim, porque senão você não estaria nesse vídeo, você já deve ter ouvido a máxima: assim como em cima, assim como embaixo. Né? Que inclusive é uma dos princípios. Se você assistiu aqui um dos vídeos meus falando sobre os arcanos maiores, principalmente o segundo, que fala sobre o mago, ele tem justamente esse se dizer intrínseco na carta, tá bem? Então é assim, tudo que acontece em um lado acontece no oposto, ou seja, tudo que acontece no universo acontece na Terra. O universo é uma coisa muito maior e a Terra é só um planeta, um dos que compõe o universo. Todas as leis que que se aplicam ao universo vão se aplicar também na Terra. É claro que com uma proporção muito menor, mas se aplicam. E isso vale também para a nossa vida. Tudo que a gente vive, que está no nosso entorno, que é maior do que você mesmo, vai se influenciar
o que se passa dentro da gente, influenciar, ele não vai ditar. É claro que se você, eu vou te explicar aqui depois das próximas leis herméticas, vai ficar mais claro. Se você deixar aquele ambiente de fora te influenciar, você vai ficar como um ambiente de fora. Porém, se você tiver uma vibração diferente, você for diferente do ambiente onde você está, você também influencia no ambiente de fora. Vamos dizer uma coisa muito fácil de talvez visualizar. Imagina que você nasceu numa comunidade extremamente pobre, independente de que lugar do mundo você tenha nascido. Mas você nasceu com uma capacidade de enxergar possibilidades e jeitos mais fáceis de lidar com as coisas, de cuidar do que se passa e tudo mais. Para as pessoas que nasceram com essa capacidade, esse poder, entre aspas, fica de uma certa forma mais fácil ou mais, como que eu posso dizer, mais simples tentar resolver situações, embora ela vai ter que enfrentar as coisas que se acontecem naquele local, né, para que ela consiga fazer as mudanças necessárias e melhorar a vida daquele local. Se ela não se perde com que o local, com a influência do local onde ela vive, ela consegue modificar sim. E aí o mundo está cheio de histórias que falam a respeito de pessoas que modificaram os lugares onde vive, né? Quando a pessoa chegou lá ou nasceu naquele local, era de uma certa forma, e a pessoa fez várias mudanças, várias pequenas mudanças pontuais, e que aos poucos foi mudando a realidade daquele local. Esse é um grande exemplo da correspondência, tá? Assim como em cima, assim como embaixo. Assim como é dentro, assim como é fora. É todo o que está ao redor e dentro e fora, sempre, tá bem? A terceira lei hermética se chama a vibração, é o princípio da vibração. A vibração, você já deve ter ouvido falar sobre as energias, vamos vibrar de tal jeito, vamos fazer uma meditação, uma outra coisa, uma música, que olha, essa aqui tem uma vibe tal, vibe e vibração. Para quem não conhece, para quem não sabe, para quem sabe, é redundância, né? E então, se você vibra de um jeito, você vai atrair o mesmo para você. Ou seja, se você está na vibração da reclamação, você vai atrair mais reclamação para você. Se você está na vibração, naquela, como se diz muito atualmente, na good vibes, né? Na boa vibração, tá ali tranquilo, tá calma, tá feliz, você vai atrair mais disso. Mas é vibração real. Assim como a música, que tem a própria vibração, se você começa a consumir esse tipo de vibração que vem da música, que vem do que você assiste, que vem das coisas que você faz, onde você está, você também acaba espalhando mais e trazendo isso para a sua vida. Ou seja, você viu até agora que as leis herméticas, elas não são separadas, elas estão ali sempre uma interagindo com a outra, né? E eu tô só na terceira. São 7, tá bem? A quarta é o princípio da polaridade. Polaridade, como que é? Então, você já deve ter ouvido, com certeza, né? A menos que você tenha vindo de outro planeta, situações que falam de opostos. Por exemplo, se você é religioso ou religiosa, você já ouviu falar sobre Deus, que tem o céu, e o diabo que está no inferno. São opostos, correto? Um é muito bom e o outro é muito mal. Um se opondo ao outro. Assim como existe o bem, existe o mal. Assim como existe a luz, existe a escuridão. Então, todos os opostos fazem parte do princípio da polaridade. Ou seja, você pode estar na tua vida
agindo mais em um determinado momento mais para um lado do que para o outro e no outro momento mais para o outro lado do que para esse primeiro. Então tudo na nossa vida ele tem essa polaridade. Não quer dizer que uma pessoa que é boa numa situação, que é uma pessoa boa realmente naquela situação, que ela vai ser boa em todos os aspectos da vida. Porque às vezes nos parece que pessoas boas, elas são sempre boas. E no final das contas, nem que seja consigo mesma, às vezes ela não é assim tão boa. Que para ela ser boa para os outros, ela acaba sendo má para si mesma. Então, ali se representa a polaridade, tá? Ele tem que ter um contraponto. Em alguma área, ela vai puxar para o outro lado, tá bem? Esse é basicamente o que se fala sobre o princípio da polaridade. O quinto princípio é o ritmo. E o ritmo não há muito o que se falar, né? Ritmo é ritmo. É a fluidez. As coisas acontecem do jeito de outro. Você já deve ter passado por alguma situação na vida que estava tudo muito bem, muito bom e de repente parece que uma coisinha puxa o fio e começa a dar errado uma coisa aqui, vem outra e de repente você está imerso em uma coisa, em desafios, em coisa para pensar e resolver. E aí quando parece que não vai ter solução, de repente tudo se acalma. Esse é o princípio do ritmo, tá? E ela se apresenta não só nessa situação que eu falei. Por exemplo, você vê todos os dias as marés. Você pode, inclusive, acompanhar. Em cada país tem o seu Instituto das Marés que você pode ver a tábua das marés, quando está baixa, quando está alta e para que serve cada coisa. A Lua tem as suas fases e essas coisas são representantes do princípio do ritmo. Nós, mulheres, por exemplo, nós temos uma fase do mês em que nós temos a bendita da menstruação, né? O ciclo, nosso ciclo vem e aí tem aquela situação toda e depois uma parte do mês nós estamos bem, outra parte do mês nós não estamos tão bem, outra parte do mês nós estamos péssimas, por causa desse ritmo que nós passamos mensais, né? Porque não tem problema, é mensal. Quem tem algum outro problema demora um pouco mais, mas aí é questão individual, né? Então, esses são representações, né, e exemplos do princípio do ritmo das leis herméticas, tá bem? A sexta é a lei da causa e efeito. Ou seja, se você foi à escola e estudou física, o princípio da ação e reação é a mesma coisa. Para toda ação existe uma reação. Para toda causa existe um efeito. Para todo acontecimento, ele vai gerar um outro, igualmente proporcional àquilo que foi ocorrido. Entende? Simples. Se você chuta uma pedra e à frente tem uma parede, e dependendo da força que você chutou aquela pedra, ela pode se estilhaçar na parede, a parede pode ser frágil e cair em cima de você, né? Que é ação e reação, como pode simplesmente nem chegar na parede se você não colocar tanta força. Ou seja, você tem um objetivo, você faz uma ação para alcançar aquele objetivo e dependendo da força que você emprega naquela ação, existe uma reação igualmente proporcional à força que foi empregada naquela ação. Se você quer realizar alguma coisa na tua vida, você vai agir na forma necessária para que você consiga realizar aquilo que você deseja. E a intensidade que você faz essa ação vai determinar o tempo que vai ser necessário para chegar no teu objetivo. Tá claro? Deixem perguntas aí, caso queiram também saber de alguma das leis que eu já falei, ou da próxima também, que eu faço depois vídeos falando mais sobre cada uma delas, tá? O sétimo, a sétima das leis herméticas é o princípio do gênero. E o gênero é uma coisa que a gente tem discutido muito nas últimas décadas, né? As pessoas falam, só existem dois gêneros. Sim, o gênero nada mais é do que o feminino e o masculino. Não quer dizer
que as pessoas que nasceram mulheres são sempre femininas e que as pessoas que nasceram homens são sempre masculinas. Gênero não está ligado ao sistema reprodutor que a pessoa carrega. Está ligado à energia dela. A energia feminina é a energia de criação, de aumento, né? Da fertilidade, de trazer mais. Você traz uma coisa pequena e você engrandece essa coisa. Você transforma numa coisa maior. O princípio do gênero masculino é o de seguir, de cortar, de abrir caminhos, de ver na frente, de batalhar para aquilo. Tem alguma coisa que você acha aqui que tem relação com o sistema reprodutório humano e de tantos outros animais? Não é por acaso. Isso sim tem a ver. Mas não quer dizer que uma mulher vai ter sempre a energia feminina e que um homem vai ter sempre a energia masculina. E você pode ver no mundo, existem diversas mulheres que não podem ser mães, porque não têm a capacidade, por algum motivo biológico, de gerar uma criança. Assim como tem homens também que não podem ser pais. Isso não quer dizer que eles vão ser menos homens. Somente que a energia masculina desse homem não está suficientemente equilibrada e nem a da feminina dessa mulher está suficientemente equilibrada. Você vê muitos casos, por exemplo, tem um filme muito famoso que saiu recentemente, que é o Diabo Veste Prada 2. Né? Tem o 1 e saiu agora o 2. A energia da Miranda nesse filme, da Meryl Streep, ela é justamente a energia de uma mulher. Você vê que é uma mulher feminina, que gosta de moda e tudo mais, porém, é uma mulher que tem a energia realmente masculina. É aquela de tem que ser tudo de um certo jeito, tem que ser tudo, tem que abrir caminho, tem que fazer as coisas acontecerem. Entende? Ali tá bem claro o exemplo de uma mulher que, apesar de se maquiar, de se cuidar, ela tem uma energia masculina. Claro que nem sempre são, não é tão extremo assim, mas no mundo está cheio de exemplos parecidos de mulheres com energias masculinas e homens com energias femininas, e nem sempre quer dizer que elas tenham gostos sexuais, sexualmente falando, para o mesmo sexo, entende? Não quer dizer isso. Isso aqui é a base, sim, das leis herméticas. E aqui eu trouxe uma fala das leis herméticas que eu acho um dos axiomas herméticos, que é muito interessante trazer aqui para que vocês saibam, que vocês possam observar isso na vida de vocês antes da tiragem que eu vou fazer, que tem tudo a ver com a tiragem a seguir, tá bem? Bom, o axioma fala: a posse do conhecimento sem ser acompanhada de uma manifestação e expressão em ação é como o acúmulo de metais preciosos, uma coisa vã e tola. O conhecimento, como a riqueza, destina-se ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola sofre em razão de seu conflito com as forças naturais. Isso é uma citação do Kybalion, tá? Aqui. Esse aqui é o livro. Tem diversas versões do Kybalion feitas, traduzidas por diversas pessoas diferentes. Não quer dizer que esse aqui é o único e que é o melhor, tá bem? Existem muitas aí. Então, isso aqui influencia, isso traz, na verdade, o que eu falei lá no começo. Quando você sabe, você vive algo, você se transforma, tá? Você transforma o ambiente que está ao teu redor e as coisas que você quer mudar. Ou seja, se você está
você já identificou algo na tua vida que precisa mudar, que você não está feliz com aquilo do jeito que está, existe com certeza dentro dessas leis herméticas algo que você precisa mudar na tua vida e vivê-la como tem que ser vivida. Não basta apenas ter conhecimento dessas leis e ficar com ele guardadinho na gaveta ou dentro de um livro na sua estante. Você precisa conhecer e viver. Por isso que eu digo que as leis herméticas não é algo que precisa só se ensina hoje e amanhã esquece. É vivido, é uma coisa que tem que ser vivida diariamente e ser aplicada, utilizada todos os conhecimentos dele para que as coisas aconteçam. Tá bem? Vamos então para a tiragem. E a tiragem hoje, o que eu vou responder com essa tiragem é: nós já falamos sobre as leis herméticas aqui. Com certeza você deve ter alguma parte da sua vida que está ali não tão interessante, que você gostaria de dar uma repaginada, uma mudada, que é normal, todo mundo tem isso, eu também tenho, tá? Então, a pergunta é: qual é a principal característica da minha vida, a sua no caso, que eu preciso sincronizar com as leis herméticas para entrar no fluxo das coisas boas, das boas energias? Ou seja, independente de onde está a sua dificuldade, que coisa relacionada àquilo que você deseja mudar, você precisa prestar atenção e começar a aplicar as leis herméticas ali para que você chegue no seu objetivo. Tá bem? Tá simples assim? Já sabe qual que é a pergunta? Então agora, inspira, enche bastante o seu pulmão com ar, segura confortavelmente, solta devagar o ar pelo nariz ou pela boca, você decide. Faz isso pelo menos 3 vezes e depois volta aqui, pausa o vídeo e volta aqui pra gente poder, pra mostrar as 3 opções para você escolher, tá bem? Pausa o vídeo e faz a respiração. Já fez? Já pausou o vídeo? Já fez a respiração? Bom, vamos lá. Hoje eu trouxe coisas pequenininhas para vocês verem. Olha, a opção número 1 é aqui o grampinho azul. A opção número 2, um grampinho rosa. Dá pra ver? A opção número 3, um grampinho verde. Vou apresentar aqui as 3 para vocês. Vou pegar aqui uma coisa branca para colocar por trás, fica mais fácil, né? Aqui, ó. Opção 1, 2 e 3. Qual dessas opções aqui você escolhe? Pausa o vídeo e vê agora qual dessas opções, qual tiragem relacionada a qual delas vai trazer para você a energia que você precisa mudar, tá bem? Vamos lá? Vamos começar então com quem escolheu o 1, esse presilhinho aqui, azul. Deixa eu ver, tá ruim aqui, mas azul, tá? A primeira delas vai ser azul. Vamos ver aqui o que você precisa mudar aí, qual característica precisa ser olhada com os princípios das leis herméticas para que você consiga acertar ou organizar a tua vida aí como tem que ser. Tá bem? Olha.
Bom, muito bem. Apareceu aqui o anjo da humildade, junto com o 7 de espadas, o 2 de copas e o 10 de copas. Ou seja, claramente quem veio aqui, quem escolheu essa opção, está aqui ligada a relacionamentos. Né? Relacionamentos pode ser relacionamento amoroso, como pode ser relacionamento em família, com amigos e com pessoas em geral, tá? Para melhorar essa situação da sua vida, ou seja ela em qualquer outra área que for, o que você precisa primeiro olhar é a sua humildade. E humildade que eu estou falando aqui não é questão de dinheiro não, tá, gente? Tem muita gente com muito dinheiro que é muito humilde. Por incrível que pareça, tá? Você pode não saber humildade dessa forma, mas existe. Existe e não são poucos. E o que acontece é o seguinte: ser humilde não é ser uma pessoa que abdicou de toda e qualquer riqueza. Não é isso. Mas é uma pessoa que sabe se colocar e se portar com outras pessoas de uma forma que reconhece nas pessoas as coisas boas e as coisas más também. Não quer dizer que você vai acolher todas elas para si. Quer dizer que você reconhece e que você respeita. E não vai se colocar nem acima nem abaixo dessa pessoa. Vai agir diante daquela pessoa da forma que ela compreende, que ela te entende. Tem pessoas que não têm dinheiro nenhum e que não têm nada de humildade. Tem pessoas que têm muito dinheiro e que também não têm nada de humildade, mas tem pessoas o oposto também. Tem muito dinheiro que são muito humildes, tem pessoas que não têm nada de dinheiro e que são realmente humildes, não pela falta de dinheiro, mas pelo ser humilde. Ser uma pessoa que sabe se portar diante do outro, mesmo que ela esteja diante de uma pessoa muito rica. Vamos dizer, uma pessoa muito pobre, diante de uma pessoa muito rica, ela sabe se portar como deve. Pode não estar vestindo coisas de marca ou coisas muito caras, mas sabe estar naquele ambiente, sabe estar perante aquela pessoa sem parecer uma pessoa inferior, porque ela tem essência da humildade e tem sabedoria também. E uma coisa está intimamente ligada com a outra, tá bem? O que você precisa realmente prestar atenção, além dessa humildade, é o seu jeito de agir. Vocês têm aqui como a carta que representa vocês nessa atitude, é como uma pessoa que se aproveita de qualquer situação. É aquele dito espertinho ou espertinha. É aquela pessoa que viu uma oportunidade, seja lá do que, ela vai aproveitar essa oportunidade. Muitas vezes, as oportunidades que você pega não estão de acordo com a tua vida, com o que você necessita. E você precisa realmente ter consciência do que você quer, onde você quer chegar, para saber quais oportunidades pegar e quais deixar passar. Tá bem? Então, se você está ali procurando um amor na tua vida, um amor realmente que vai andar com você para o resto da tua vida junto contigo, primeiro pensa, que tipo de pessoa eu quero ter ao meu lado? Vale a pena já que apareceu uma pessoa que é totalmente diferente, mas que traz algo que eu quero, né? Tem interessante para mim numa outra área, eu vou agarrar essa oportunidade agora e deixar passar outra pessoa que eu sei que é alguém com quem eu quero andar pro resto da vida só porque aquela outra trouxe um ponto só que eu desejo, que tá mais fácil? Presta atenção, que é justamente nesse detalhe que você ganha ou perde. Muito, tá? Porque se você olhar para a pessoa que se apresenta para você e ela tem tudo o que você deseja num par perfeito, no caso de relacionamentos, tá? No par perfeito, alguém que está ao seu lado, que vai te apoiar, que vai caminhar junto
com você na vida, né? Que vai estar ali, não é preso, mas assim, estar perto de você e te apoiando e te incentivando, mesmo que essa pessoa não tenha muito poder aquisitivo e que esse apoio não signifique financiar o seu sonho, talvez você precise repensar caso você esteja buscando uma pessoa que tenha a parte financeira, mas que não traz todo o resto junto, né? Porque a parte financeira você pode correr atrás e pode fazer acontecer. O resto depende da outra pessoa querer fazer. E aí que está o grande ponto da questão. Pensa e depois decide o que você realmente quer. Uma pessoa que tem só um ponto do que você deseja, ou uma pessoa que tem todos os outros e falta somente aquele que aquela outra sozinha tem. É aí que está o ponto de decisão. Porque quando você decide para o que tem mais coisas, mais características daquilo que você espera de alguém, é justamente aquele que provavelmente pode estar ao seu lado e vai te ajudar no teu caminho. Claro que você precisa decidir se essa parte que esse um não tem, se ela é extremamente importante, se é algo que você pode, aos poucos, conseguir construir. Porque se não for, também é de se pensar, tá bem? Se quiser saber mais, quiser tirar dúvida desse ponto específico, fala comigo aqui na descrição desse vídeo, tem um link de contato. E aí você entra em contato comigo pra gente fazer uma tiragem pra você, que vai te dizer se essa pessoa tem ou não algo realmente a ver contigo, se vai te oferecer aquilo que você precisa no futuro, ou se é só engodo, ou seja, piadinha para inglês rir, tá bem? Fica bem? Vamos para a próxima. Aqui é a opção 2. A opção rosa. Quem escolheu o rosinha? Qual é a principal característica da sua vida que você precisa sintonizar ou sincronizar com as leis herméticas para que você entre no fluxo das boas energias, para que você atraia aquilo que você deseja? Vamos lá? Vamos lá? Veio para você aqui o anjo da justiça, o eremita, o 4 de paus e o rei de paus. Bom, quem escolheu aqui a opção número rosa, a opção número 2, ou coisinha rosa aqui, que precisa você aqui organizar na tua vida ou trabalhar as leis herméticas em si mesmo, é a justiça.
Por que a justiça? Como assim, né, a justiça? Você vai falar assim, nem tem um problema com a justiça? Do que você está falando, Daís? Essa justiça aqui é a justiça divina, tá? Imagina o seguinte, existem aqui duas opções e as duas precisam, no final das contas, chegar no mesmo lugar. A primeira leva de pessoas, e tira disso somente o que é pra você, tá? Porque pode ser que você seja de uma e não seja da outra. Presta atenção. Depois você tira a mensagem aqui pra você. Tem pessoas que vão ter escolhido isso aqui, que se veem na vida como pessoas injustiçadas. Ou seja, que sofreram muito, que várias coisas aconteceram na vida, que foi muito doloroso, que essas pessoas precisaram lidar com diversas situações, e que aquelas situações foram extremamente difíceis, ou estão sendo extremamente difíceis, tá? Em alguns desses casos, a pessoa foi vítima. Em outros casos, aquilo foi colheita, tá? E aqui o tarô, ele traz justamente o que precisa, a primeira carta que representa você nesse jogo aqui, é o eremita. E o eremita fala justamente de fazer uma viagem de autoconhecimento, mergulhar dentro de si. Começa a olhar para dentro de você e ver qual dessas situações você se encaixa. Ou você foi realmente vítima de uma situação, ou de um grupo de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, ou na situação que você pensou aí, você foi injustiçada por qualquer motivo, ou você foi, na verdade, anteriormente, bem antes dessa situação ocorrer, você fez algo que na frente se traduziu com essa situação que você enfrentou e que agora você se acha injustiçada. Então tem aqui as duas polaridades. Veja qual que é para você. Tanto uma quanto a outra precisa fazer essa viagem para dentro de si e descobrir qual dessas situações aqui cabe para cada um, tá bem? Se você quer saber qual que é a sua real e quer ajuda para compreender melhor e mais profundamente essa situação, entre em contato pelo link que está aqui abaixo, fala comigo que nós vamos fazer uma tiragem para você especificamente e a gente vai chegar lá um pouquinho mais a fundo ainda, tá bem? Continuando aqui a tiragem, essa viagem, esse mergulho em si próprio precisa ser feito para que você se conheça por dentro, os seus sentimentos, as coisas que aconteceram, a mecânica que foi, que levou o acontecimento, que levou ao acontecimento, ou aos acontecimentos, que podem ter sido mais que um. E ali você vai compreender o que realmente aconteceu. Tendo essa compreensão, é que você vai conseguir ir em busca desse seu par, dessa sua aliança. Isso aqui pode estar relacionado a um relacionamento amoroso, como pode estar relacionado a trabalho, a relacionamento com outras pessoas em diversas situações da vida, tá bem? No caso de um relacionamento amoroso, depois desse autoconhecimento, você começa a se melhorar ou busca ajuda, inclusive em quem está ao seu lado, ou se você não tiver ninguém ao seu lado, você abre caminho para que essa pessoa chegue, que te ajude nessa mudança pessoal. Essa aliança que acontece, ela vai se transformar, vai te levar a ser uma pessoa que vai reconhecer em si mesma as suas potencialidades, todas elas, e vai te ajudar a colocar isso para fora. Se você é uma pessoa que não tem muita confiança em si mesmo, é justamente a confiança que você vai obter a partir desse apoio de alguém que está ao seu lado. Tá bem? Compreendeu? Ficou claro? Se não, já sabe, né? O link tá aqui dentro, tá aqui na descrição desse vídeo. Fala comigo, vamos fazer uma tiragem só pra você
para esclarecer esse assunto ainda mais. E agora chegou a hora de quem escolheu a opção número 3, a presilhinha verde. Vamos ver... Opa, esse aqui primeiro. Vamos ver aqui qual é a principal característica da sua vida que você deve sincronizar com as leis herméticas para entrar no fluxo das boas energias. Opa. Vai. Muito bem. Caíram várias cartas aqui para você, quase que o baralho inteiro. Voltei para poder pegar as cartas que realmente são para vocês. E aí veio aqui o anjo do propósito. Veio o 8 de pentáculos. A roda da fortuna. Eita. E o 10 de copas. O que acontece aqui é o seguinte, meus bens. O que você precisa mudar é justamente encontrar o seu propósito. Parece que esse grupo que escolheu essa terceira opção aqui, esse presilhinha verde, está andando tipo meio que na manada. Vai com a maré, vai com o que está carregando. Para onde vai a boiada, você está indo junto, né? E nem sempre a boiada está indo para o mesmo lugar que você. E sabe uma história, uma situação que eu já ouvi diversas vezes, inclusive eu falo já faz décadas, é que quando você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Você não sabe o seu objetivo final, qualquer coisa está valendo. Tô dentro, sabia disso? Então assim, se você pensou se você pensou, né, como eu falei antes, na situação que você precisa resolver, seja ela de relacionamento, seja ela do setor financeiro, de trabalho, de ambiente que você vive, que você frequenta, o que for, seja lá o que for que você tenha escolhido aqui, você precisa ter um objetivo, tá? Vamos dizer no relacionamento, que é o que a maioria das pessoas pensa e busca resolver. O que você quer com o relacionamento? Você quer uma pessoa para passar o tempo ou você quer uma pessoa que esteja ao seu lado? Porque me parece aqui que tem, pelo 10 de copas que está aqui no final, você busca uma pessoa para ser feliz. Mas ser feliz quando? Um dia só? Uma semana, um final de semana, um feriado? O verão? O inverno? Ou todo o ano por muitos anos? É isso que você precisa definir primeiro. No caso de quem pensou no ambiente em que frequenta, o que é que precisa mudar, começa a pensar que tipo de ambiente você gostaria
de mudar, de frequentar. É ali que está a resposta para você, tá bem? É justamente nesse pequeno detalhe que está a resposta que faz toda a diferença nesse caso. Entendeu? E então, o que vocês precisam fazer aqui para entrar nas leis herméticas? Esse grupo precisa de um grande trabalho e esse trabalho é minucioso. É ver os pequenos detalhes, sabe? Olhar bem a fundo no seu dia a dia. Porque muitas das pessoas até pensam que estão andando para aquele objetivo, mas esquece os detalhes, fala assim, eu faço tanta coisa, isso aqui, é tão pouquinho, nem vai fazer diferença. E é justamente nesses pequenos detalhes que moram as grandes diferenças, tá? Então, assim, exemplo, você é uma pessoa que quer manifestar na tua vida algo, um amor muito grande, né? Um amor verdadeiro, que quer estar ali do seu lado, que vai andar contigo pelo resto da vida, por exemplo. Não só, mas esse é um exemplo. E aí, você encontra ou tem um namorado ou namorada e conversa, tem as suas atividades todas de casal, e a pessoa te pede uma coisinha minúscula que você nem presta atenção, deixou passar aquela situação. E você fala, só foi só isso, não vai fazer diferença. Mas foi só isso agora. Mas quantos só isso já foram para trás? E quantos só isso ainda virão? Isso faz muita diferença, tá? E são as pequenas coisas, os pequenos detalhes que, ao se juntarem, ao se acumularem, é que trazem o efeito que você deseja ou o oposto dele. Então, no caso de quem escolheu aqui essa opção, a número 3, da Priscilinha Verde, precisa ter atenção aos detalhes. Porque é justamente aqui veio a roda da fortuna para você, que traz isso profundamente, que é justamente, se você não atenta aos detalhes, você pode enfrentar dificuldades e essas dificuldades podem fazer você cair. Se você está atenta aos detalhes, você vai enfrentar as mesmas dificuldades inevitavelmente, porque elas acontecem, fazem parte do fluxo da vida, né? Como a gente já falou aqui, do ritmo da vida, né? Elas vão acontecer, só que se você está atento aos detalhes, você vai passar por elas só com uma pequena dor de cabeça que logo vai ser resolvida, muito rápido. Muito rápido aquilo vai voltar ao normal e vai voltar muito melhor do que foi antes. Só que para isso, precisa estar atenta aos detalhes, às minúcias, as pequenas coisinhas, tá bem? Espero ter ajudado. E se você aí ainda precisa de mais informação, precisar adentrar mais ainda nessa sua situação, entre em contato comigo pelo link que está aqui na descrição desse vídeo e agenda o seu horário para uma tiragem pessoal e intransferível. Tá bem? Até a próxima. Tchau.